Olá, meus amigos, bom dia. Eu continuo vindo aqui para falar um pouco e discutir com os amigos essa questão do coronavírus e qual a reflexão que uma geógrafa faz sobre ele. Estou estudando a chegada dele na China, conhecendo bem geograficamente aquela região, a sua capital, o que ela significa para o contexto chinês e qual é o seu papel na constituição do meio técnico, científico e informacional que existe lá, a natureza e a essência do território usado, que são categorias de análise da geografia brasileira atual proposta pelo meu querido amigo, grande colega e mestre, o professor Milton Santos. Eu trago dele, então, para falar 10 minutinhos hoje sobre o que está acontecendo já no Brasil, não é? O número de infectados aumentando e as possibilidades de enfrentamento da pandemia que chegou aqui e que, como dizem os meus colegas da área da saúde, os jornalistas e todos os que têm monitorado esse processo, que aqui o crescimento vai ser exponencial. E por que vai? E por que os meus colegas têm razão? O grande conceito com o qual nós trabalhamos hoje na geografia é o conceito de território usado. O direito ao uso é existencial. Saiu da barriga da mãe, passa a ter o direito inalienável para viver, de usar o território. Só que quando o território usado se torna uma categoria de análise social, a gente passa a interpretar as sociedades usando o território. E é daí que os geógrafos retiram o conceito de desigualdade socioespacial. E o que quer dizer isso? Ao examinar os usos do território, o Milton me sugere lidar com duas ideias que ele nos propôs, que é aquela de espaço opaco e espaço luminoso. O que é o espaço opaco? O espaço opaco é aquele que tem demanda de equipamentos e serviços de interesse coletivo de toda a ordem. Ele apresenta uma opacidade, quer dizer, não tem nada. Tem gente pobre, tem lixo, tem doença, tem tudo que se possa imaginar em termos de carência, mas tem uma imensa solidariedade orgânica, porque lá os lugares são constituídos. Depois eu vou falar sobre o que é o lugar para nós hoje, para não me estender. Mas ele também propôs a existência dos espaços luminosos, aqueles que são densamente técnicos. Eles são a essência do meio. O meio é um conceito geográfico muito importante. Começamos lá no meio natural, lá nos primórdios, quando a natureza comandava tudo, e chegamos hoje ao meio técnico, científico e informacional, que é um conceito que vem evoluindo na geografia, começou com Max Orre, não foi com Milton Santos, Milton apenas aprimorou. Então nós temos dois tipos de espaço. Os espaços opacos, carentes em tudo, deficientes em tudo, mas é o espaço da maioria e o espaço dos pobres. Imaginem na metrópole a importância do espaço opaco. Mas também temos os espaços luminosos, aquele com altas densidades técnicas, ou seja, com muito telefone, muita tecnologia, muito celular, muita riqueza por consequência, e esses territórios dos espaços opacos nós chamamos de territórios fluidos, território da rapidez, mas é o território dos ricos e também dos pobres, porque nas grandes metrópoles do mundo pobre, as favelas permeiam esses espaços luminosos, até por conta de ter lá, os pobres, um atendimento da sua demanda de trabalho. O que acontece, então, com o coronavírus? Nos países ricos, que demoraram a tomar as providências de barrar o processo de contaminação, como o meio técnico, científico e informacional rico, meios de transporte excelentes, sempre lotados, acesso a tudo quanto é tipo de equipamento, demorou para trancar
a fluidez do território, quer dizer, a capacidade das pessoas de mobilizarem, e como eles têm um espectro populacional não tão agudo, percentualmente, como temos aqui, de pobres, é claro que o coronavírus contaminou a classe média, a classe rica e também a classe pobre. E aí eles estão tendo que fazer um enfrentamento agudo, mas muito inferior àquilo que poderá acontecer conosco, porque aqui é exatamente o contrário. O governo está demorando a tomar as providências para que o vírus se espalhe. As autoridades, inclusive, estão contribuindo, trazendo o vírus para cá. Foi o caso da comitiva brasileira indo para os Estados Unidos. Até nisso, o império nos ataca, está demorando para tomar as providências. E quando tomar, serão poucos os casos, se tomar, a serem espalhados entre os ricos. Agora, entrou nos espaços opacos, nos espaços do pobre, e dada a solidariedade orgânica existente entre eles, a natureza da vida cotidiana de permanência nesses espaços, pela ausência de emprego, o emprego os obriga a se movimentar, casa-trabalho. Não tendo emprego, eles ficam mais com a família e mais usando esse seu território. Eis uma pequena contribuição de uma geógrafa para lhes dizer que esse vírus no Brasil, em todo o mundo pobre, na América Latina, na África, quando entrar, tristemente, tudo indica, pela compreensão geográfica que estou aqui expondo, que ele será avassalador e que o número de mortos, dadas essas características, será muito grande. Começamos agora. Em São Paulo já temos um caso confirmado, parece que o segundo hoje pela manhã, ou o terceiro, só que os casos confirmados são os casos que estão sendo assistidos. Não haverá monitoramento e acompanhamento e nem diagnóstico nos espaços opacos, até porque há uma carência de equipamentos de saúde pública e há um abuso de existência de equipamentos privados que se enriquecem com a ausência dos equipamentos públicos nos espaços opacos, ou seja, nas periferias pobres. E se as clínicas privadas e a assistência privada que existem na periferia não tiver condição de fazer diagnóstico e de atender, elas vão fechar. E eu tenho certeza que já estão fechadas. São aspectos e propostas de reflexão e discussão que eu acho que a geografia tem o dever de fazer e de contribuir com os colegas de outras profissões que têm, antes de nós, ao que eu sei, e se houver algum outro colega pensando geograficamente sobre isso, vamos nos juntar e vamos divulgar para esclarecer a sociedade, para que ela já comece a montar as suas estratégias de resistência nos lugares que constituem organicamente, antes até dos ricos. Espero que tenham um bom dia, que tomem cuidado e que se preservem, especialmente nós que temos cabelo branco e que somos, sim, grupos de alto risco. Eu não me exporei à perversidade resultante da mediocridade das autoridades que têm construído a história no mundo capitalista. Um abraço forte, coragem para todos nós. Até mais.